Começa agora, Café com Tony Silva, aqui na TV Cidade. Olá, gente, tudo bem? Começando mais um Café com Tony Silva a partir de agora. Que prazer enorme saber que você está aí do outro lado me assistindo, me acompanhando, prestigiando os nossos convidados, não é? Gente, é um prazer muito grande saber que você está compartilhando com seus amigos, nos grupos da família, nos PV dos amigos. Eu quero agradecer mesmo, de coração, muito obrigado por tudo, tá certo? E eu quero falar rapidinho para você aqui da barbearia Corte Bem. Corte Bem Barbearia é a opção certa para você homem, para você mulher, tá mudando de visual, ficando muito mais elegante, tá certo? Além disso, você concorre a um corte gratuito toda semana. É isso mesmo, todo domingo você concorre a um corte de cabelo. Vai cortando, vai pegando o cupom, vai preenchendo, depositando na urna lá da barbearia Corte Bem, tá certo? Para você concorrer aí o corte. Mandar um abraço para o Bernardo. Quero aproveitar aqui, já começando o programa, mandando um abraço. Eu quero abraçar também o Idevan, locutor publicitário lá em Santa Inês, Maranhão. Um grande abraço, meu primo lá, sempre trabalhando aí muito, ralando muito. Muito obrigado, por estar compartilhando o nosso trabalho aí por toda Santa Inês, por todo o Brasil. Tá bom? Gente, hoje nós vamos fazer a segunda parte, do estudo da Bíblia. Tivemos aí na segunda-feira passada um estudo maravilhoso da Bíblia com os convidados especiais. Já estou com ele aqui hoje. Hoje o teólogo Hernando Muniz não pôde participar, mas eu estou aqui com ele, com o Fagner Augusto, que já é o nosso sócio, sócio aqui do programa, participando desse quadro legal. Gente, e o nosso país tem passado, viu, Fagner? Pode chegar para cá? Dias de terror, Já estamos, bem-vindo, Fagner. Já estamos aí no 12º dia, é isso? 12º dia de perseguição a o Lázaro, E Fagner, o que você acha disso? Essa confusão toda da polícia, são quantos? São 270 agentes na cola, atrás, na mata, correndo atrás aí deste bandido, Porque, e outra coisa, Fagner, antes de você entrar com sua fala, muitas pessoas estão criando perfil falso no Facebook e mandando solicitação para as pessoas, e as pessoas com medo daquilo. E agora isso aí é uma brincadeira de mau gosto. As pessoas estão fazendo isso porque não moram naquela região. Se morasse naquela região, não fariam isso. Tu já imaginou? As pessoas estão apreensivas ali. Vai dormir com sua esposa, com seus filhos ali, e tem medo de qualquer hora, esse cara pode parar lá, pode aparecer por lá, e botar a arma deles lá, quem sabe matar ou fazer de refém. Fale. É interessante isso que você falou, novamente. É muito bom estar aqui com você novamente, viu? Que Deus abençoe você. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva agora e compartilhe aí para que a gente possa alcançar mais pessoas. Tu falou uma coisa bem importante em relação a essa questão da fake news, da brincadeira. O brasileiro gosta de brincar, Gosta de brincar, de fazer meme, só que infelizmente às vezes brincam com coisa séria, Inclusive um rapaz que é bem parecido. Os amigos estavam falando, ele tá aqui, tira foto. O rapaz até pediu para não divulgar isso, foi até a delegacia, fez um BO. Então, gente, é algo muito sério, muito sério. Então hoje, no momento que a gente está gravando aqui, já faz 12 dias, falando sobre o Lázaro. Quem é o Lázaro? Ele tem 32 anos, Lázaro Barbosa. Ele foi preso em 2007, a gente veio a primeira prisão dele. E ele já conseguiu fugir 3 vezes. E aí, Tony Silva e os nossos ouvintes que estão aqui, é interessante a gente ver um pouco da história do Lázaro. E aí eu quero analisar contigo 2 grandes erros, tá? 2 grandes erros. Então, olha só, ele fugiu e durante esses anos, a gente começa de 2007 para cá, ele tem feito diversos crimes, tá? Ele é uma pessoa de comportamento agressivo. Você vê mesmo ele preso, Dentro do presídio ali, ele era alguém muito violento, Fazia grandes coisas terríveis. E o interessante, gente, que na segunda fuga dele, ele recebeu o induto de Natal. O que é o induto, Natal vai sair sexta-feira, vai passar Natal com a família e segunda-feira você vem. Então uma pessoa com perfil criminoso, violento, você acha que ele voltaria?
Não voltou, gente. E sabe qual é o que eu analiso aí? O que eu analiso? Uma falha no sistema penal. Por quê? Porque os psiquiatras forenses já tinham identificado quem era o Lázaro, o comportamento dele. Um homem extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Olha o laudo psicológico dele, né? De acordo com a sua psiquiatra. Trazia o quê? Agressividade, ansiedade, tensão, dependência emocional, ausência do mecanismo e controle, dificuldade de canalizar emoções e expressões, impulsividade, instabilidade emocional, possibilidade de ruptura do equilíbrio, preocupação com distúrbios sexuais, sentimentos de angústia, né? E a psiquiatra chegou a dizer o seguinte, que ele tem um grande histórico abusivo de drogas e de álcool. E sabe o que é, onde é que a gente encontra essa falha? Porque uma pessoa, né, com um laudo desse, né, de comportamento, ele ainda foi solto. E a psiquiatra chegou a dizer o seguinte, olha, essa pessoa aqui, ele não tá apto para estar no meio da sociedade. Porque se ele estiver na sociedade, ele vai voltar a fazer esses crimes. E ela tinha razão. E a pergunta é, por que soltaram ele? Por quê? E de lá para cá, meus amados, ele tem feito diversos crimes. Ah, é uma grande falha mesmo, viu, no sistema penal do nosso Brasil, né? Olha só, quem passa pela BR-070 é abordado pela polícia, todo mundo viu isso, né, nos jornais, né? Que fiscaliza dentro dos veículos e porta-malas. Aqui diz, nessa notícia aqui, mais de 270 agentes procuram pelo fugitivo com o apoio de cães farejadores, entre elas a cadela que atuou em Brumadinho, né? Todo mundo sabe da história do Brumadinho. Então, cara, isso é muito preocupante, principalmente para aquelas pessoas lá de Cocalzinho, né? E isso, cara, é muito preocupante. As pessoas que estão distantes estão brincando com essa questão, né, da fake news, essas coisas de perfil, né? O interessante também é que a polícia está fazendo um ótimo trabalho, né? Já tem mais de 200 pessoas envolvidas, já está atualizado esse número, né? 270. Sim. Porém, deveria ter mais pessoas envolvidas, né? Deveria ter mais homens, porque todos esses dias você vê como ele tem se adaptado com o local e tem fugido, né? Só que, gente, só para analisar uma coisa, que isso começou em 2007, tá? O que foi identificando do Lázaro. Em 2016, né, ele é preso, tá? Em 2016 ele foge novamente. Foge e vai fazendo mais vítimas. Em 2018 ele é recapturado. Só que em 2018 o que acontece? Foge, faz um buraco no teto, foge. E aí começa, de lá pra cá, muitas vítimas, tá, gente? Muitas vítimas. E a gente entra ali que em 2020 mesmo, lá em Goiás, o que ele tava? Roubo, estupro, armado, entendeu? E aí vai, a gente chega para 26 de abril, ele rende pai e filho. E o triste, gente, é que ele prendeu o pai e o filho, deixou o pai e o filho na casa, levou a mulher pro matagal e lá abusou dessa mulher. E aí a gente vai também para 17 de maio, aonde ele entra numa fazenda novamente, rende 4 pessoas, coloca os homens presos no quarto, e aí, nu, ainda pede para as mulheres, né, fazer comida para ele. Então você observa aí que ele é uma pessoa perigosa. E ele tem feito muitos e muitos crimes. E aí a gente vem para 5 de junho, quando ele vai e mata ali um caseiro, né, lá em Goiás, em Girassol. Aí entramos no dia 9 de junho, né, lá em Ceilândia, que aí começou. Começou de fato ele ser procurado e desde esse dia ele está desaparecido. As pessoas não estão conseguindo capturar ele. No dia 9 o que acontece? Ele mata 4 pessoas. Mata o pai, mata a mãe, 2 filhos, um de 21 anos e um de 15 anos. Né? E aí o que acontece? Dia 15, ele entra novamente numa fazenda, deixa ali refém o pai e uma mãe e a filha, e ainda bem que a filha ela consegue contato com a polícia. A polícia vem, ele troca tiro com a polícia, ainda deixa um policial ferido no rosto, né, de raspão. Olha o perigo, né?
E aí eu volto a perguntar, o que aconteceu? A gente veio uma falha no sistema penal. Uma falha muito grande, na verdade. Com esse laudo, né? Os médicos tinham razão. Com todo esse laudo ainda tem... Todo esse laudo, e ele ainda foi o quê? Solto, né? Solto, infelizmente, né? E quem participou, né, disso, né, pode ser que tenha um pouco de culpa, porque se ele tivesse sido punido, não teria tantas vítimas. Sabe qual é a minha preocupação, Tony Silva? E você, nosso telespectador que está aqui, nosso ouvinte, quantos Lázaros estão por aí? Quantos Lázaros estão na nossa região? E esses Lázaros que não serão punidos irão fazer muitas vítimas, né? Sempre que saem da cadeia, né, do presídio, sempre cometem mais e mais crimes absurdos, porque sabem que a justiça tem essa falha e que eles vão presos algum tempo, saem e cometem tudo aquilo que tinha vontade de fazer, às vezes com muito mais agressão ainda. Porque está chateado, está, né, com raiva porque passou esse tempo preso. Né? Então a gente vê que alguém, gente, que não quer estar preso, que não respeita a lei, tá? E não tem medo. Então o que acontece? Não foi percebido aí, ele não foi punido, não recebeu a punição pelos seus crimes, tá? E outra coisa, o sistema, ele não conseguiu perceber nele a capacidade dele ser um serial killer muito perigoso. Não perceberam isso nele, né? E hoje a gente vê o perigo que ele está ali assombrando praticamente o Brasil todo. É uma das maiores histórias de fuga, né? Que entra para os nossos dias. E será você que está em casa, e Fagner também, será? Porque a gente viu o comentário até de despacho de macumba que ele fez ali. Será que ele tem um pacto com o Lapeta? Será? Porque é uma coisa meio estranha que tantos policiais não tenham capturado, né, esse indivíduo. Aí entra a questão dos áudios, áudios que a mãe dele faz pacto, né, que ele não vai ser pego. Mas, diante disso, eu vejo que a polícia está fazendo um bom trabalho, está fazendo o máximo ali para capturar ele, né? E como que vai ser esse desfecho? Como que vai terminar? Será que ele vai ser pego? Será que ele vai fugir? Será que ele vai ser assassinado? Será que ele vai para Algumas pessoas dizem, não, ele está com problemas, vai receber tratamento. Qual é a sua opinião? O que você acha do Pode caso? deixar, viu, Fábio, nos comentários. Isso. Pode deixar, qual é a sua opinião, porque eu acho que isso que vai acontecer. Se ele for pego em vida, né? Se não, e aí vão alegar alguma coisa de problema psicológico, de problema mental, e para ele não ser preso, né? Mas vamos aguardar. Também não sabemos se até a exibição desse programa já vai estar preso ou já ter realizado esse desfecho aí, né, Fábio? Isso mesmo. Pois bem, gente, encerrando a nossa fala sobre esse assunto polêmico, esse assunto que está realmente repercutindo no Brasil inteiro, acredito que no mundo inteiro, a gente encerra por aqui essa primeira parte, a gente já volta com Café com Tony Silva. Pronto, a gente volta já já. Estamos apresentando Café com Tony Silva. Ok, gente, já estamos de volta com o Café com Tony Silva, com um convidado especial, que é o Fagner Augusto, professor bíblico e também apresentador. E hoje o nosso convidado que veio com a gente semana passada, né, o Hernande Muniz, não pôde comparecer, mas a gente está aqui com o Fagner Augusto, que vai estar dando todas essas respostas para a gente. Mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao nosso quadro Lições da Bíblia, né? Muito obrigado, Tony, por mais uma vez estar aqui, tá? A tua audiência também, os nossos amigos que estão nos acompanhando. A gente recebeu bastante comentário, inclusive sugestão de temas, né? E você pode sugerir o tema. Eu quero tal tema, falem sobre esse tal tema. E a gente vai estar aqui tentando, buscando, pesquisando e estudando para a gente poder trazer o melhor para a nossa audiência. Pronto, muito bem. Vamos começar já com a primeira pergunta, viu, Fagner? Que eu sei que as pessoas querem saber. Quem sempre acredita e quem sempre busca a Deus, ele está sempre buscando resposta dentro da Bíblia, né? E a primeira pergunta de hoje é: em qual lugar começou o pecado? Bom, o tema de hoje a gente vai estar estudando sobre a entrada do pecado, né? Quando foi que o pecado entrou no mundo? Quem foi o responsável? E por que hoje há tanto sofrimento? E alguns dias atrás eu estava visitando Centro Novo, onde teve aquela tragédia. E Tony,
eu estava conversando com o pai das crianças e ali foi algo muito marcante, quando ele foi colocar as cruzes lá na tumba, né? E ele olhou para as pessoas que estavam e falou o seguinte: tá vendo, gente? Estou colocando 3 cruzes de uma vez. E, gente, isso foi de partir o coração, né? E aí se volta para nós várias perguntas, e uma delas é por quê? Por que que existe tanto sofrimento no mundo? Então hoje nós iremos estudar na palavra de Deus como que começou o sofrimento. E eu queria analisar com você Apocalipse capítulo 12. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 12, 7 ao 9, que diz o seguinte: então houve guerra no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e também o dragão e seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele todos os anjos. Onde começou o pecado? Meus amados, o pecado, ele começou no coração de um anjo. Deus criou um anjo, porém esse anjo se rebelou contra Deus. Onde esse anjo estava? Lá no céu, na morada de Deus. Então, o pecado se iniciou no coração de um anjo. Tá certo, então, né? Que triste, né? Deus criou agora aquele anjo perfeito, mas ele comete esse erro, né? Para dar o início ao pecado. A segunda pergunta, ela pergunta qual era o desejo de Satanás? Qual era o desejo? Que desejo que ele tinha? Por que ele fez isso? Se a gente lê Isaías, capítulo 14, 13 a 14, a gente entende as seguintes palavras: tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Meus amados, esse anjo, que era uma criatura de Deus, começou a ter dentro dele orgulho e inveja de Deus. E ele queria ser a Deus. Esse era o desejo desse anjo. Inclusive a palavra diabo significa adversário. Agora um filho, uma criatura de Deus, ele se rebela contra o Criador, não é? Então ele começou a colocar no coração dele uma vontade de querer ser maior do que Deus. Triste, né? Vamos lá para a nossa terceira pergunta de hoje. Deus criou um anjo perfeito. Agora, por que ele se rebelou? Por que ele deixou de ser esse anjo perfeito, hein, Fábio? Isso mesmo. Existe dentro do padrão algo chamado livre-arbítrio. Deus não criou seres que o adoram de maneira forçada. Não. Ele criou seres com livre-arbítrio. Agora, Deus criou um anjo perfeito. Deus criou o diabo? Não, Deus criou um anjo perfeito. Só que esse anjo decidiu ir para caminhos tortuosos, não é? E é isso que Deus quer de nós. Deus quer caminhos perfeitos, caminhos bons. Não é desejo de Deus que nós venhamos tomar maus caminhos. Porém, eu e você é que decidimos. Muito bem, Fábio, muito bem. Muito obrigado a todos pela audiência, por estar nos acompanhando. Continue com a gente, que a gente já tem muita coisa para falar a respeito da palavra de Deus, né? Dessa palavra tão importante que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. Agora, qual a principal obra de Satanás? Qual é a principal obra de Satanás? Meus amados, quando Deus criou Lúcifer, que é o anjo de luz, Deus criou com amor e carinho todas as suas criaturas. E quando Lúcifer se rebelou, ele começou também a colocar dúvida no coração dos outros anjos, dizendo o seguinte: Deus não é amor, o governo de Deus não é um bom governo. E outros anjos começaram agora a ter dúvida, né? Ele começa a disseminar isso no coração dos outros anjos. E a Bíblia diz, algo falando em relação a ele, em João 8,44 diz o seguinte: ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. A mentira, ela se iniciou com Satanás. Ele é mentira, ele é homicida.
Então, dentro do coração de Satanás, dentro do plano dele, está o mal. Não é? E tudo que ocorre nesse mundo foi por causa do pecado. O pecado se iniciou e o pecado se espalhou. E Deus teve que tirar ele do céu, viu, Tony? Viu, meus amigos ouvintes? Deus teve que tirar Satanás do céu. E junto com Satanás, todos os seus anjos. E o pecado veio parar aqui. E o pecado está conosco. Quando uma criança nasce, embora ela é um bebezinho, né? É lindo uma criança, mas ela já nasce em pecado. Em pecado. Já nasce em pecado. Porque os seus pais pecaram. Não, ela não pecou, mas ela nasceu em pecado. Em pecado, isso mesmo. Muito bem. Então vamos continuando aqui. Eu quero pedir para você agora que está acompanhando a gente na sua casa, seja na sua empresa, né? Está nos acompanhando. Eu quero pedir que você compartilhe. Compartilhe o máximo que você puder. Tá certo? Até porque neste quadro aqui, muitas pessoas vão estar aprendendo mais sobre Deus. Aquelas pessoas humildes que têm um coração verdadeiro, que são sensíveis a aprender algo novo todos os dias, né? Agora, quais foram os primeiros humanos enganados por Satanás na Terra? Talvez você que está em casa saiba, mas talvez você aí não sabe, né? Muitos sabem, outros não, né, Fagner? Então vamos lá respondendo aí essa pergunta. É isso mesmo. E se você tiver alguma pergunta, manda aí nos comentários também, tá? A gente vai tentar responder. Meus amados, Satanás, ao ser expulso do céu, ele vem para a Terra, e aqui está o primeiro casal, Adão e Eva. E aqui, Tony, e você que está nos assistindo agora, a obra de Satanás é enganar. Assim como ele fez com Eva, e através da desobediência de Eva, o pecado entrou no mundo. E assim como ele fez com Eva, ele tenta fazer com cada um de nós. A obra de Satanás é do engano. Satanás não quer ver uma família feliz. Satanás não quer ver uma pessoa cheia de sonhos. A obra de Satanás é destruir as pessoas e destruir as famílias. E assim como ele enganou Adão e Eva, essa obra ainda é até hoje. Até nós conhecemos a palavra de Deus. É verdade, Fábio, quando você falou que o trabalho dele é destruir, né? E uma coisa que ele persegue muito, que é o alvo de Satanás, são as famílias. Ele persegue tanto as famílias, até que separam, né? Que vai o marido para um canto, a esposa para outro canto, o filho fica ali sofrendo. Porque nessa questão de separação, quem sofre mais são os filhos. Porque agora a mãe separou, daqui a mais um tempo ela vai conseguir um outro esposo, um outro marido, e aí o filho não gosta, e começa aquele sofrimento. Às vezes o padrasto não gosta da criança, como a gente vê vários casos aí, né? De padrasto que até já combinou até com a mãe e matou a criança, e é muito triste, onde é o alvo de Satanás. Na minha opinião, o alvo maior deles é as famílias. Isso mesmo, Tony, porque a família, meus amados, ela é a base da sociedade, não é? É a base da sociedade. E uma sociedade onde tem famílias destruídas é um caos, não é? E se a gente for analisar, os dados mostram isso, que essas pessoas bastante criminosas, que têm cometido grandes males perante a sociedade, quando você começa a cavar a fundo, você começa a analisar que lá atrás havia problemas familiares. Era um pai que espancava, era um pai que usava droga, e isso vai refletindo nos filhos, né? E é por isso que às vezes a gente percebe que a família está cada vez mais um caos. Dá a entender que não tem mais amor, né? É verdade. Dá a entender. Pois é, Fábio. Vamos para a nossa última pergunta de hoje. Tudo que se faz tem até um ditado que diz: tudo que você planta, você colhe. Agora, qual é o salário do pecado? Você que pega constantemente, porque todos pecam, né? Agora tem que pecar e tentar se livrar daquele pecado que você cometeu. Você pecou hoje, aí você diz: não, mas se você já sabe que é pecado e você continua naquele mesmo ato pecando, né? Fazendo a mesma coisa que você já sabe que não é certo, que não é correto, aí entra essa pergunta: qual é o salário desse pecado? Qual é o salário do pecado? A Bíblia fala em Romanos, capítulo 6, 23, que o salário do pecado é a morte. O salário é pagamento, né, gente? O salário é pagamento. Porém, essa morte, ela é uma morte eterna. Não está se referindo totalmente à morte física. Não. Isso. Todos nós morremos, né, gente? Todos nós morremos.
mas é a morte eterna. A Bíblia fala que haverá um momento em que o pecado não existirá mais. O mal não existirá mais. Deus vai colocar um ponto final em todo o sofrimento. E quem sabe eu estou falando para alguém aqui agora que sofre com algum pecado, algum tipo de vício que não consegue abandonar. Meu amigo, a palavra de Deus diz o seguinte, que se você buscar a Deus, Deus ele vai te ajudar. Há muitas pessoas que conseguiram vencer. Eu não sei em que momento você está agora, mas é possível vencer o pecado. E no nosso próximo tema, a gente vai entender isso. Bom. Porque o pecado veio, mas junto com o pecado veio a salvação. E no próximo tema, a gente vai estudar essa questão da salvação em Cristo Jesus. Da Bíblia, um dos temas, um dos assuntos que eu mais gosto é salvação, arrependimento e salvação. Que infelizmente não está sendo mais pregado aí fora. Poucas igrejas, poucas pessoas estão pregando esse arrependimento e a salvação, né? Não sei se você concorda comigo, mas muitas não estão mais pregando isso. Antes era muito bonito que você via todas as igrejas, elas pregavam arrependimento e salvação. Se arrependa, se converta dos maus caminhos e pregava a salvação, a vida eterna ao lado de Jesus, né? Muito bom, Antônio. Rapaz, você falou bem, hein? Quebrou junto. Gente, no próximo tema a gente vai estar estudando mais sobre esse tema sobre a salvação, né? Houve o pecado, né? Ele afetou o nosso mundo, mas Deus não deixou assim. Deus enviou um meio para salvar cada um de nós. Muito bem, muito obrigado, Fagner, por participar mais uma vez aqui com a gente, não é? Está sempre convidado, já vem no próximo programa, no nosso próximo, né? A gente vai estar falando sobre a salvação. É um tema muito importante, muito legal. Fiquem todos com Deus. A gente se encontra no próximo programa, é claro, contando com a tua audiência, com a tua paciência também, tá? E com a tua colaboração de compartilhar aí com teus amigos. Muito obrigado.